Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Já comigo! Um olá para você que nos acompanha pelo RádioTube, pelo YouTube. Está começando o primeiro Gol Rádio Clube, a resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a coordenação do professor Marcelo Kishnevski. Vamos aos destaques do programa de hoje, dia 6 de julho de 2012, começando pelo Botafogo com Pedro Henrique. Um olá pra você, Pedro. Olá, Diedro, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. O destaque do Botafogo é o seguinte: saiu o Louco Abreu, entrou o Sidorf e o Botafogo ainda acredita em virada para o resto da temporada. Valeu, muito obrigado, Pedro. Vamos às mais importantes do futebol nacional com Felipe Bruno. Um olá pra você. Olá, Diedro. Corinthians conquista o primeiro título da Libertadores. Palmeiras vence Coritiba e sai na frente na final da Copa do Brasil. Confira a rodada do Campeonato Brasileiro desse final de semana. Valeu, muito obrigado, Felipe Bruno. E agora o destaque é para o clássico centenário Fla-Flu, começando pelo lado do Flamengo com Luiz Felipe França. Um olá para você, Luiz. Olá, tudo bem? O Flamengo vence Atlético Goianiense em partida difícil. O volante Cáceres é apresentado. E tudo sobre o centenário do clássico Fla-Flu. Valeu, muito obrigado, Luiz Felipe. Seguindo agora para o outro lado do clássico, o do Fluminense com Leandro Soares. Um alô para você, Leandro. Olá, Diego, tudo bom? Tudo beleza? O destaque do Tricolor é o centenário e festividade do Fla-Flu movimenta a semana do Tricolor. Valeu, muito obrigado, Leandro Soares. Passando agora para o futebol internacional com Maicon Santos. Um alô para você, Maicon. Olá, Diedro e ouvintes da Gol Rádio Clube. FIFA aprova o uso da tecnologia no futebol, a dança das cadeiras na França e na Holanda e a situação de Conca na China. Valeu, muito obrigado, Maicon Santos. Espaço agora para o destaque do Vasco com Pedro Henriques. Vasco ganha manto novo e Diego Souza não define seu futuro no futebol. Valeu, muito obrigado. Fechando os destaques de hoje, automobilismo com Honório Barito. Um olá para você, Honório. Olá, Diedro. Fórmula 1, Hamilton faz melhor tempo em casa. Valeu, muito obrigado, Honório. Isso e muito mais você confere no Gol Rádio Clube, que começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Audiolab UERJ. É isso aí, tá certo. Vamos então dando prosseguimento ao Gol Rádio Clube com as informações do Botafogo. Botafogo. Pedro Henriques, quais são as últimas do Alvinegro? O final dessa semana foi movimentado no Botafogo. Nessa sexta-feira, a diretoria anunciou oficialmente a saída do atacante Louco Abreu. Depois de 30 meses de dedicação ao alvinegro carioca, ele vai emprestado para Florianópolis jogar pelo Figueirense. O presidente do Bota afirmou que deseja a volta do jogador para o clube para disputar o Carioca de 2014. Mas enquanto isso, outro uruguaio deve vestir a camisa da Estrela Solitária. A diretoria deve anunciar até a próxima semana a contratação do meio-campo Lodeiro, titular da seleção uruguaia e ex-Ajax da Holanda. Mas quem já está certo para compor o plantel alvinegro é Sidorf. Ele chegou ao Rio hoje pela manhã e foi recebido por cerca de 1.500 pessoas no aeroporto internacional. A apresentação oficial do jogador acontece amanhã. Está programado um mega evento antes do jogo contra o Bahia, às 6h30 da tarde, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele deve descer de helicóptero no meio do campo e receber a camisa 10 de 2 crianças. A apresentação fica por conta do humorista Marcelo Adnet. Valeu, muito obrigado, Pedro Henriques. Passar rapidinho para o comentário da mesa. Botafogo se desfazendo de Louco Abreu, que vai por empréstimo para o Figueirense, ao mesmo tempo recebendo Sidorf. E o Botafogo não perde a mania de querer contratar jogadores uruguaios. Realmente, né? Eu acho que o desnecessário foi se livrar do Louco Abreu.
Acho que o Louco Abreu, ele tava com um clima meio tenso com o técnico Oswaldo de Oliveira ficando no banco, mas acho que ele não deveria sair ainda do time. Agora que o time pegou reforços que poderia melhorar e ele poderia seria o titular, acabou não querendo. Isso prejudica o time e talvez prejudique até a carreira dele, né? Ele vai pro Figueirense. O Botafogo acertou na contratação do Sidorf, só que perdendo o Louco Abreu, perdeu também o Herrera também pro futebol árabe. Acho que tá faltando um atacante pra compor ali na frente, ou compor até o elenco, né? Porque só o Sidorf no meio de campo sem um cara ali pra meter gol, não vai ter jeito. Acho que tá faltando contratar um atacante de peso. A dúvida com relação ao Sidorf é aonde ele vai ser colocado no meio campo. Se vai jogar como um volante, juntamente com o Renato ou com o Marcelo Matos, ou se vai jogar mais avançado. Eu acredito que pela idade avançada que ele tem, ele vai jogar atrás, juntamente ou com o Marcelo Matos ou com o Renato. Aí é a opção do técnico Oswaldo de Oliveira. Algumas entrevistas do Oswaldo, ele disse que o Sidorf vai jogar com o Andrezinho no meio de campo, né? 2 armadores. Ele falou que esse é o sonho dele, ter esses 2 armadores. Que o Andrezinho, todo mundo sabe da capacidade dele, o Sidorf não precisa nem falar, né? Então ele sonha em jogar com esses 2 no meio de campo, na armação. É isso aí, tá certo. E o Botafogo não tem atacante, mas vem aí Rafael Marques, contratado do futebol japonês, do Omiya Ardija. Não sabia nem que existia esse clube, quanto mais que existia um tal de Rafael Marques. Eu pensei que era da Rádio Globo. Aí eu ia falar, pô, o cara é bom jornalista, agora jogador, não sei. Pois é, Rafael Marques, que eu conheço, era um zagueiro que foi revelado no Botafogo. Inclusive, ele também era bem ruim. Foi jogar no Grêmio, fez um monte de lambança no Grêmio, foi chutado de lá. Tá perdido aí pelo futebol mundial. Eu acho que existem uns 15 Rafael Marques no futebol mundial. Eu acho que assim, chegou o Sidorf, chegou o Lodeiro, se chegar, né, claro, é um início, mas falta compor o elenco, né? Não convenceu nesse início de ano, falta contratar para todas as posições e só se concentrar no ataque vai dar cabo, né? Só ressaltando que o Rafael Marques foi um pedido do próprio Oswaldo de Oliveira, que treinou o Kashima Antlers durante várias temporadas, e o Omiya Ardija atualmente disputa a Série B da J-League. Então é um reforço que a gente tem que ver como é que vai se portar em campo para poder fazer alguma avaliação. Sensacional, contratar um jogador do time da 2ª divisão do futebol japonês. Vamos seguindo então com o programa, falando agora de futebol nacional. Gol Rádio Clube. Futebol nacional. As informações da Redonda pelo Brasil com Felipe Bruno. Beleza, Diedro. E a espera do torcedor corintiano acabou. Na última quarta-feira, o Timão superou seus traumas anteriores e todas as piadas dos times rivais para conquistar o título da Libertadores da América. Os comandados do treinador Tite venceram o Boca Juniors pelo placar de 2-0 com 2 gols de Emerson. E nessa quinta-feira aconteceu o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Palmeiras recebeu o Coritiba e venceu os paranaenses pelo placar de 2-0, com gols de Valdívia, que foi expulso no jogo, e Thiago Heleno. Com essa vantagem, o Palmeiras pode perder até por 1-0 na próxima quarta-feira no Couto Pereira, às 9h50 pelo horário de Brasília. E nesse final de semana acontece a 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos todos pelo horário de Brasília. Sábado às 6h30 no Engenhão, Botafogo e Bahia. No Beira-Rio, Internacional e Cruzeiro. Às 9h, no Serra Dourada, Atlético Goianiense e Náutico. Jogos de domingo, às 4h no Engenhão, o Fla-Flu dos 100 anos. No Morumbi, São Paulo e Coritiba. No Orlando Scarpelli, Figueirense e Vasco. Às 6h30 no Estádio Independência, Atlético Mineiro e Portuguesa. No Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Palmeiras. E na Ilha do Retiro, Sport Corinthians. E pela Série C, teremos no sábado às 4h no Cláudio Moacir, Macaé e Tupi de Minas Gerais. E no domingo, um clássico do futebol carioca. O Duque de Caxias enfrenta o Madureira no Marrentão às 4h. Sensacional, estaremos lá, com certeza, eu, Maicon Santos, acompanhando Duque de Caxias e Madureira no Marrentão. Você vai lá, Maicon? Não, infelizmente eu não vou poder comparecer, dar apoio às 2 equipes, mas é um clássico. As 2 equipes venceram na primeira rodada,
e esperamos que seja um bom jogo até a nível de times cariocas, para que eles consigam aí uma vaga nas quartas de final da competição. Pois é, eu tava aguardando que você fosse lá pra ter pelo menos um torcedor do Duque de Caxias, mas pelo que eu tô vendo, não é o caso. Muito obrigado, Felipe Bruno, diga lá. Um torcedor pagante, né, no caso, né? Pois é. Porque vai entrar no mesmo, os 6 gatos tem gado de graça. Não, o pior é que o Marrentão em Xerém, cara, é até lá perto de casa, mas eu não vou no Marrentão. Só se tivesse transmissão da Gol Rádio Clube, né? Não, se tivesse ganhando um capilé pra isso, pô, ganhando bem que mal tem. Então, valeu, Felipe. Vamos falar agora do clássico mais charmoso do futebol brasileiro, Flamengo e Fluminense, que estão completando 100 anos. Vamos começar com as informações do lado do rubro-negro carioca. Flamengo. Luiz Felipe França, o que há de importante pelos lados da Gávea? Olá, Diedro. O Flamengo enfrentou, no último domingo, o Atlético Goianiense, lanterna do campeonato, e venceu por 3-2. A atuação do Mengão não foi muito convincente. O Flamengo foi dominado a maior parte do jogo, porém, com 2 gols de falta de Renato e um gol do jovem Adri, garantiram os 3 pontos para o time carioca. Os 2 gols do time de Goiás foram do atacante Felipe. O rubro-negro apresentou nesta sexta-feira o volante Cáceres, que estava no Libertad do Paraguai. O atleta de 27 anos terá um vínculo de 4 anos com o clube. E sua estreia está prevista para o dia 15, contra o Bahia, em Salvador. E neste domingo, Flamengo e Fluminense se enfrentam comemorando o 100º ano do clássico mais charmoso do Brasil, com um retrospecto de 390 jogos, 139 vitórias para o rubro-negro, 123 para o tricolor e 128 empates. Antes da partida terão shows, hinos, jogo de artistas, dentre outros festejos para comemorar esse jogo tão especial. O Flamengo não poderá contar com Léo Moura por mais um jogo. O lateral continua lesionado, sem previsão de volta. É isso aí, tá certo. Pelo lado do Flamengo, a contratação do Cáceres é uma boa porque a equipe rubro-negra necessita de reforços. Exatamente, e o Joel vai garantir, né, o desejo dele de ter 11 volantes no time. É isso que ele quer, né? Contratando o Cáceres, renovando com a Ayrton, né? Eu acho que o problema não tá nem na contratação do Cáceres, porque o Cáceres já tá sendo avisado há muito tempo. O problema é a renovação do contrato do Ayrton. Exatamente. Porque não tem lógica. Você tem Muralha no elenco, você tem o Luiz Antônio, você vai ter o Cáceres. Tá bom que o Maldonado deve ser mandado embora, mas tem um monte de jogadores pra mesma posição. Tem o Renato que pode jogar ali, tem o Ibson. O Flamengo precisa de meia de criação. Tem o Amaral também, que deu um belo cruzamento pro Adrian, né? Amaral do garoto. Sim, o que pode acontecer também é que o Joel Santana, improvise algum desses volantes como zagueiro, já que o Flamengo tem uma deficiência muito grande na posição de defesa ali, zagueiro central, quarto zagueiro, e ele já fez muito isso, tanto na época de Flamengo, quando ele teve a passagem vitoriosa e saiu para treinar a África do Sul, quanto na época de Botafogo. Eu penso que isso seria seguro a priori com Cáceres, que eu não vi jogar muito, mas porque vendo que eu já vi o Ayrton jogar, né? E o Ayrton de terceiro zagueiro não dá, né? Ele vai matar alguém ali e vai ser expulso nos 10 primeiros minutos do primeiro tempo. É isso. Então vamos seguindo. Valeu, muito obrigado, Luiz Felipe França. E vamos agora ao outro lado do clássico, com as notícias do tricolor das Laranjeiras. Fluminense. Leandro Soares, quais as informações do clube de Álvaro Chaves? Olá, Diedro. Depois de uma boa vitória por 2-0 contra o Náutico, fora de casa, o Fluminense vai enfrentar o Flamengo neste domingo às 4 da tarde no Engenhão, com o objetivo de alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro. A boa notícia são os retornos do atacante Fred, que ainda não está confirmado no time titular, e também do meia Thiago Neves, que pela primeira vez vai enfrentar seu ex-time, no qual saiu pela porta do fundo da Gávea. Uma das baixas no elenco tricolor é o atacante Rafael Sobis, que ainda não sabe se segue no clube devido aos valores pedidos pelo Al Jazeera dos Emirados Árabes, donos do direito federativo do atleta.
A tendência é que o Fluminense vai em campo com Diego Cavalieri, Wallace, Gum, Anderson e Carlinhos, Edinho, Jean, Deco, Wagner ou Thiago Neves, Wellington Nem, Fred ou Samuel. A última do tricolor é que a diretoria do Fluminense se posicionou oficialmente pela primeira vez sobre a contratação do Dario Conca. Após o treinamento, o diretor executivo Rodrigo Caetano adotou a cautela ao comentar a situação, mas garantiu que o Clube das Laranjeiras vai tentar contratar o apoiador de todas as formas. É isso aí, tá certo. A contratação do Dario Conca, além de ser uma resposta ao Flamengo, que tá tentando de todas as formas trazer um jogador pro meio, e aí os principais alvos são o Dario Conca e o meia Diego, seria também muito bom para a equipe do Fluminense, já que é preciso um jogador ali para ter uma força quando o Deco não puder jogar, né? É verdade, porque o Conca, no Campeonato Brasileiro de 2010, quando o Fluminense foi campeão, levou o time nas costas, né? Então é um armador que não temos no futebol brasileiro, que já tem uma história no Fluminense de vitórias e também de superação, porque ele jogou o campeonato todo precisando de uma operação no joelho e não operou, né? Jogou todos os jogos. Então seria uma boa contratação, só que os valores pedidos pelo time da China são bem altos, então eu acho que isso pode complicar um pouco o negócio. E é de interesse do Conca sair lá da China, porque eles estão sendo muito rígidos com o jogador, porque só por ele ter entrado com o filho em campo antes de uma partida, ele já tomou uma multa já da federação. Ah, não pode na China? Não pode, não? Não pode, eles deram uma multa pra ele. Que coisa, não! A gente viu na final da Euro que os jogadores espanhóis que conquistaram o título em cima da Itália entraram em campo com seus filhos, seus respectivos filhos, inclusive tinha gente ali que eu nem sabia que era pai. É verdade, é aquela história do Celésio, né, do Interperíodo, a gente não sabe. Mas a questão eu acho que a gente tá falando bastante do Conca, mas estando o Diego na jogada, eu pessoalmente considero ele melhor meio campo que o Conca. Eu acho que seria melhor pro Fluminense, até porque ao lado do Deco, que também é experiente, o Diego, pra mim, ele é uma pessoa muito mais centrada, uma pessoa que põe a bola no chão. Embora não tenha os recursos para fazer jogadas individuais que o Conca tem, eu considero que ao lado do Deco, ou substituindo o Deco, né, fazendo o papel dele como liderança em campo, ele vai trazer muito mais benefícios ao Fluminense do que o Conca poderia trazer. A questão da China e com o filho do Conca é para controlar a natalidade, né? Que é muito grande. Eu ia falar isso. Não, mas eu acredito que seja isso mesmo. Quer dizer que se o Conca entrar com o filho em campo, ele tá incentivando as pessoas a fazerem coisinhas. A fazer filhos, jogadores de futebol. Fazer jogadorizinhos de futebol. Mas eu que tenho lógica, hein? Eu tenho uma opinião sobre o Flamengo que é a seguinte: eu acho que a contratação do Conca seria convocada por ser um jogador com muita identificação com o Fluminense, e acho completamente louca a contratação de tentar contratar o Diego por empréstimo a 7,5 milhões de reais. Não vale a pena, é empréstimo. O Flamengo tá em dívidas. É uma contratação sem pé nem cabeça. O Diego é um bom jogador? Sim, é um bom jogador. Mas pra se ter no clube, não como empréstimo. Não vale a pena ter empréstimo. É isso aí, fala aí, ô Leandro. Lembrando que será uma segunda disputa pelo jogador entre o Fla-Flu esse ano, né? A primeira disputa foi com o Thiago Neves, né? Flamengo e Fluminense brigaram até os últimos momentos para contratar o Thiago Neves, e agora essa disputa pelo Dario Conca. Espero que quem possa pagar mais leve, né? Só colocar aqui, porque o Conca, ele não tá... Esse não é o único problema que ele teve lá na China. Ele também se desentendeu com o técnico, foi suspenso por 9 jogos, teve que pagar uma multa pro clube. Então, assim, o clima lá dentro não é bom pro Conca. O Conca quer sair, mas é óbvio que os dirigentes sabem do futebol dele e querem tirar uma nota por causa disso. É isso aí, tá certo. Vamos seguindo então com o programa, com o Gol Rádio Clube. Quase que eu errei o nome do programa. Não pode, né? Mas enfim. Não é mais. Não é mais. Como diria aquele login, né? Não é mais. Vamos partir para as notícias do futebol internacional. Gol Rádio Clube. Futebol internacional. As últimas da pelota pelos 4 cantos do mundo com Maicon Santos. A FIFA e a International Board aprovaram o uso da tecnologia para conferir se a bola ultrapassou a linha do gol.
Os dispositivos são o Hawk Eye, ou olho de falcão, que dispõe várias câmeras na área de jogo e já é usado no tênis, e o Goal Reef, um chip colocado na bola que é ativado por sensores instalados nas traves. A entidade máxima do futebol mundial informou que os sistemas serão testados no Mundial de Clubes em dezembro no Japão. A dança das cadeiras está a todo vapor nas seleções da França e da Holanda. Os dois países tiveram campanhas desastrosas na última Eurocopa. O jornal L'Équipe apontou o ex-craque Zinedine Zidane como um dos nomes para suceder Laurent Blanc no comando da seleção francesa. No entanto, Didier Deschamps é o principal favorito para assumir a equipe. O ex-jogador deixou recentemente o Olympique de Marselha. Já na Holanda, Louis van Gaal foi anunciado como novo técnico dos atuais vice-campeões do mundo. Ele substitui Bert van Marwijk, que entregou o cargo. É a segunda vez que Van Gaal assume a laranja mecânica. Na primeira passagem, entre 2000 e 2002, o treinador não conseguiu classificar o time para o Mundial do Japão e da Coreia do Sul. Dario Conca pediu para ter o contrato rescindido pelo Guangzhou Evergrande. Nesta sexta-feira, o meia ficou no banco de reservas durante o empate em 1-1 com o Xangai Shenzhen pelo campeonato chinês. O presidente do Evergrande, Lin Wangzhou, revelou que Conca pediu para ser negociado nesta janela de transferências. O dirigente também comentou sobre o interesse de clubes brasileiros no jogador. Ele disse que o Evergrande não vai pedir barato, já que fez um alto investimento para tirar o argentino do Fluminense em 2011. O tricolor das Laranjeiras e o Flamengo demonstraram interesse em contar com o atleta Diedron. É isso aí, valeu, muito obrigado, Maicon Santos, rapaz. Eu gostaria de falar rapidinho sobre essa questão do Laurent Blanc ter saído do comando técnico da França. Eu acho que ele não fez um trabalho ruim, não. O problema é que ele pegou uma Espanha pela frente. Não fez um trabalho ruim. Ele próprio pediu demissão. O presidente da Federação Francesa até ofereceu uma renovação até a Copa do Mundo de 2014, mas ele acabou não aceitando. Eu acredito que seja pelas brigas que tiveram no vestiário durante a Eurocopa, repetindo o que aconteceu na Copa de 2010 na África do Sul. É isso aí, tá certo, fala aí. Eu ia falar isso, que o clima na França tá tenso desde a Copa do Mundo, né? Houveram brigas e tal. O Patrick Evra foi um dos pivôs da demissão do Domenech. Eu acho que o que precisa ter na França talvez seja o que teve na Espanha, depois da Copa de 2006, que limaram grande parte do time que tinha uma posição muito de estrela no time. Por exemplo, eles tiraram o Raul das escalações, e isso foi um acordo entre Real Madrid e Barcelona, de capitães dos times, do Puyol e do Casillas. Ao que se diga, que eles falaram, se o Raul for, a gente não vai. E outras coisas, eu acho que precisa ter uma mudança nas escalações da França. Agora, na Holanda, o Van Gaal assumiu o cargo de treinador da Laranja hoje. O anúncio foi feito hoje. E ele não classificou a Holanda, um time até então cheio de estrelas, como o Seedorf, Kluivert, o Davids, não classificou essa equipe para a Copa do Mundo. Então eu duvido que a Holanda não repita, mesmo com Schneider, Van der Vaart, Robben. Eu acredito que a Holanda não repita o desempenho da Copa de 2010 com o Van Gaal. O Van Gaal tem um histórico de grandes clubes, é verdade, mas não tem um currículo, assim, que se diga vencedor, né? É isso aí, tá certo. Vamos seguindo então com o programa Gol Rádio Clube e falando agora do Vasco da Gama. Vasco. Pedro Henriques, o que rola de novo no Cruz Maltino? Olha, o Vasco lançou na quinta-feira o novo uniforme que vai usar na temporada 2012-2013. Agora o clube não pode mais usar o escudo da CBF, que fazia alusão ao título da Copa do Brasil. Mas em compensação, o novo uniforme traz dizeres do tipo: no futebol és um traço de União Brasil-Portugal e time da virada. Enquanto isso, Diego Souza continua sem definir o seu futuro.
Mesmo tendo se reunido com a cúpula de gerência do clube, o jogador saiu de São Januário hoje sem confirmar se vai para o Al Ahly da Arábia Saudita. Se for, será a terceira perda do elenco vascaíno nessa janela de meio de ano. Nas últimas semanas, o Vasco viu as despedidas de Alain e Rômulo. Mas mesmo sem certezas, Diego Souza foi confirmado para o jogo contra o Figueirense no domingo, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro. E essa deve ser a despedida do jogador com a camisa do Vasco. É isso aí, tá certo? Valeu, muito obrigado, Pedro. Eu acho que dessas 3 perdas, a mais substancial para a equipe do Vasco é o Rômulo, que fazia o grande papel ali de balanço ofensivo e defensivo naquele meio do time comandado até o momento pelo Cristóvão Borges. É uma peça muito complicada de se repor. É verdade, ele era um dos principais jogadores do elenco, era titular indiscutível, né? Tava na seleção brasileira. O que alguém pode dizer que era mais importante que o Rômulo, que o Vasco vai perder, é o Diego Souza, mas eu pessoalmente discordo. Acho que o Diego Souza já estava desgastado no elenco desde aquele jogo contra o Corinthians pela Libertadores, que ele foi quase que apontado como a pessoa responsável pela eliminação do Vasco, né? Muita gente não achou que foi culpa do elenco, culpa do técnico, culpa da conjuntura, foi culpa dele, e talvez a saída dele seja boa para a própria carreira dele, que ele consiga novos ares, que ele se afaste de um clube carioca, ganhe um dinheiro lá fora e depois volte de novo, fresco, com a cabeça zerada, para poder voltar, enfim, né, a construir a carreira dele no Brasil. E vale muito a pena pro Vasco, porque o Al Ahly tá oferecendo 40 milhões pelo jogador, sendo que o Vasco só vai ganhar 13 milhões porque tem 33% do jogador. Mas vale lembrar que o Vasco também não tem gente para substituir o Diego Souza. Espero que eles contratem, porque o Diego Souza ele joga bem, mas ele já assim, tem jogos que ele joga mal, tem jogos que ele decide pro bem, tem jogos que ele decide pro mal, como foi o do Corinthians, né? Voltando à venda do Rômulo, acho que o Vasco foi muito equivocado em vender pelo preço que vendeu, pois ele foi convocado agora para Olimpíadas, né? E poderia ter esperado passar esse período olímpico e tentar vender na próxima janela de transferência, que poderia dobrar o valor do jogador e assim ajudar a situação financeira que o Vasco passa, que é um pouquinho complicado. Mas o Leandro, infelizmente, como o Luiz Felipe colocou, o Vasco... os jogadores do Vasco não são do Vasco. O Vasco tem uma porcentagem menor sobre eles e a maioria é de grupo de empresários. Então é difícil manter um jogador a nível do Rômulo, do Alain, até do Diego Souza e do Dedé, que eu temo que seja vendido nesta janela de transferências. Apesar de que o futebol dele está caindo graças a uma contusão que ele teve, ainda não adquiriu o ritmo de jogo, mas ele ainda é bem cotado lá na Europa. É isso aí, tá certo, valeu, muito obrigado. Agora vamos seguindo com o programa. Vamos, para encerrar o Gol Rádio Clube de hoje, as informações do automobilismo. Gol Rádio Clube. Automobilismo. As informações das pistas com o Honório Barreto. Não é com você, Honório? Olá, Diego. Em pista super molhada, o piloto inglês Lewis Hamilton, da McLaren, fez a melhor volta no segundo treino livre para o Grande Prêmio da Inglaterra. Felipe Massa ficou com a 9ª colocação e Bruno Senna com a 22ª. O Grande Prêmio da Inglaterra acontece nesse domingo a partir das 9 horas da manhã. Valeu, muito obrigado. Eu vi alguns comentários desses primeiros treinos para o Grande Prêmio da Inglaterra, pessoas dizendo, quando a pista exige um pouco mais de motor, a Ferrari se perde e tal, mas com a chuva que tava, não existe parâmetro. Até porque o Vettel foi 13º e o Weber nem tempo marcou. Algo a se pensar é o seguinte: Felipe Massa é um péssimo piloto de pista de chuva. Em concorrer na chuva, ele é um péssimo piloto. E eu acho que essa temporada da Fórmula 1 está muito disputada, né? Aconteceu a segunda vitória, a segunda vitória de um mesmo piloto na última corrida, né? De Fernando Alonso. Eu acho o seguinte, eu vejo um retrospecto mais favorável por ser na Inglaterra para a McLaren.
É isso aí, tá certo? E antes de encerrar, você tem informações do UFC aí, hein, Honório? É verdade. O lutador Chael Sonnen afirmou em entrevista que o brasileiro Anderson Silva vai ser um oponente tranquilo e fácil de derrotar. Os 6 anos de Spider como campeão dos pesos médios não intimida o americano que diz ser o melhor do mundo. O confronto entre o brasileiro e o americano valendo o cinturão dos pesos médios vai ser a luta principal do UFC 148. O UFC 148 tem início neste sábado a partir das 8 da noite. É isso aí, tá certo. Agora, o Sonnen é um grande fanfarrão, né? Porque o Anderson Silva ficou o tempo todo calado. Essa semana, o Anderson Silva resolveu falar. Ele falou, vou bater tanto nele que vou dar a educação que a família dele não deu. Quem respondeu? A mãe do Sonnen. A mãe do... Família não se mete no meio. Agora não aguentou a filha. Não, mas eu acho o seguinte, né? Tipo, o Sonnen conseguiu o que queria, né? O Sonnen é mais ou menos o Maradona do UFC. Se acha o segundo melhor lutador. Ele não que ele não seja um lutador ruim, ele é um bom lutador. Mas ele se acha o segundo melhor lutador de todos os tempos. Tipo, o Anderson tá em primeiro, ele se acha segundo. Isso é muito... errado. Essa luta já vai ser uma questão de honra, né, pro Anderson Silva, devido às declarações do Sonnen, que insultou a família dele, insultou até o próprio Anderson Silva. Então eu acho que o Anderson Silva vai ser uma questão de honra ganhar, né? Essa luta promete ser, assim como para o boxe, o Mike Tyson e o Holyfield protagonizaram lutas imortalizadas. Eu acredito que essa luta de sábado vai ser de audiência muito grande, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas por causa das provocações do Sonnen do que pela qualidade dos dois, que é indiscutível, mas o Sonnen conseguiu ter o marketing, fazer o marketing desta luta muito legal. Mas apesar dos exageros do Sonnen, realmente o Anderson apanhou muito na última luta e só ganhou no finalzinho, né? O Anderson tem que apresentar mais coisas nessa luta agora. Até então ele alegava que tava com a costela fraturada no dia da luta, etc e tal. Não sei, a gente vai ver no ringue no sábado. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que ele... Não sei se ele demorou muito tempo pra entrar na provocação, mas ele não pode entrar assim no ringue. Mas é o que eu vejo, assim, o Anderson Silva demonstrou que ele é um excelente lutador, porque o lutador só não vive de vitórias, né? Ele apanhou bastante, ele levou porrada nos cinco rounds e no último round ele foi e finalizou. Então ele demonstrou que é um lutador, o melhor lutador do UFC da história. Então eu acho que ele nessa luta ele vai partir pra cima, ele não vai ficar só esperando. É isso aí, lembrando que as especialidades do Anderson Silva são Taekwondo, Jiu-Jitsu e tem aquela também que é lá da Tailândia, eu esqueci o nome, Muay Thai. E o Chael Sonnen, as especialidades dele são boxe e wrestling. E falar muito. É isso aí, tá certo? Valeu, muito obrigado, gente, a todo mundo. Vamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado, Pedro Henrique, até a próxima. Valeu, Diedro, até a próxima. Valeu, muito obrigado, Felipe Bruno. Valeu, Diedro, tchau, galera. Valeu, muito obrigado, Leandro Soares. Valeu, Diedro, obrigado, ouvinte. Valeu, muito obrigado, Leandro Barito. Honório Barítono. De nada, Diedro, até a próxima. Pois é, muita gente. Muito obrigado, Luiz Felipe França. Valeu, Diedro, foi um prazer estar aqui. Valeu, muito obrigado também, Maicon Santos. Valeu, Diedro, até a próxima, ouvinte. É isso aí, tá certo? O Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a coordenação do professor Marcelo Kishnevski. Voltamos na próxima sexta-feira, trazendo a resenha dos fatos esportivos mais importantes da semana. Valeu e um abraço! Você ouviu Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kishnevski.